Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança ao seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã, um texto bastante conhecido de Salmo, capítulo de número 25, onde o salmista vai falar a respeito de uma fé inabalável. E aqui o salmista vai começar nos dizendo o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-ás o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. É interessante que aqui o salmista vai fazer uma comparação entre a proteção do Senhor e talvez uma falsa proteção que aqueles que são ímpios, que aqueles que são desonestos, que aqueles que não temem a Deus parecem ter. Primeiramente, ele vai dizer que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas que é firme para sempre. Bom, é lógico que talvez você já tenha visto na sua vida a cena de muitas pessoas caindo, não é? Algumas vezes cenas até mesmo engraçadas. Cenas não tão engraçadas são quando as pessoas caem de grandes montes, de grandes montanhas, mas eu tenho absoluta certeza de que, embora você tenha visto algumas pessoas caindo de algumas montanhas, você jamais viu uma montanha caindo, você jamais viu uma montanha tropeçando, porque embora os homens sejam facilmente abaláveis, embora eles se desequilibrem e caiam com facilidade, não é assim com os montes. Os montes, diferentes dos homens, são inabaláveis. E aqui o salmista vai dizer justamente isso, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, eles não podem ser abalados. E aqui no versículo de número 2, ele vai nos dizer o seguinte: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. É interessante que aqui o salmista vai nos trazer a ideia de que o Senhor é para com o seu povo, assim como os montes estão ao redor de Jerusalém. Mas o que isso tem a ver conosco? Bom, a cidade de Jerusalém era uma cidade muito privilegiada e muito cobiçada por todos os povos daquela região, porque ela era uma cidade que cercada de muitos montes. E aqueles montes serviam como um muro natural, como uma proteção natural ao redor de toda aquela cidade. E Deus vai nos dizer que, assim como aqueles montes que são inabaláveis ao redor daquela cidade e que permanecem para sempre protegendo aquela cidade, assim também são aqueles que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, e Deus está ao redor deles, assim como os montes estão ao redor de Jerusalém. Veja, muitas vezes as muralhas podem ser destruídas, muitas vezes um portão pode ser derrubado, mas montanhas não podem ser destruídas, montanhas não podem ser derrubadas, montes não podem ser derrubados. E o Senhor é essa fortaleza inabalável ao redor do seu povo. E é por isso que ele vai dizer: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Embora muitas vezes pareça que aqueles homens que não temem a Deus têm poder e jamais vão ser tocados e jamais vão ser abalados, embora pareça que muitas vezes aqueles que têm dinheiro não serão julgados com justiça, aqueles que têm influência não serão julgados com justiça, aqueles que têm cargos e privilégios sempre escaparão da justiça, o que o salmista está dizendo aqui é que todo esse cetro, todo esse poder não permanece para sempre. O que permanece para sempre é aqueles que confiam em Deus, na sua proteção, aqueles que são protegidos por Deus.
eles permanecerão para sempre. Então que a sua confiança seja sempre a confiança neste Deus que está ao redor do seu povo, assim como os montes estão ao redor de Jerusalém. Não confie nas riquezas, não confie em cargos, não confie que estas coisas podem fazer com que você permaneça para sempre. Elas não podem. O único que pode nos livrar de todo mal é o nosso Senhor. E nós devemos então exercer a justiça e viver de acordo com a sua palavra. E então nós seremos protegidos por Ele. Que Deus abençoe o seu dia, um grande abraço e até a próxima.